senhores membros da mesa, vereadores, servidores, público aqui presente, senhores telespectadores da TV Câmara, internautas, uma boa tarde para todos vocês. Às 15h25, declaro aberta a presente audiência pública destinada a tratar de políticas públicas voltadas à causa animal, conforme edital número 10/2022, publicado no Boletim Oficial do Município, número 1480, de 27 de outubro de 2022. Registro que a audiência pública é conduzida pela Comissão Permanente de Defesa do Meio Ambiente e dos Direitos dos Animais desta Casa, composta pelos vereadores Sônia Patas da Amizade, que é presidente, Abner, que é o relator, e vereador Roninha, como membro. Gostaria de agradecer a presença dos vereadores aqui presentes, vereador Dude, vereador Valmir, vereador Roninha e vereador Abner. Também da senhora Joelma Prílips, diretora de Proteção e Bem-Estar Animal, da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Zeladoria Urbana, da senhora Tatiana Prado Duarte, que eu acho que está para chegar, da ONG GAAGE, Grupo de Assistência a Animais de Jacareí e Região. E dos senhores aqui presentes, tem as ONGs de proteção a animais aqui estão presentes, a PIJAC, a Roseli Machado e a Meire Soriano, do Cantinho da Cécia, a Cecília, que veio aqui, né, Cecília? Está aí de muleta e fez o esforço de vir, muito obrigada pela presença. Da ONG Bicho Feliz, da Carla, da Ingrid, da Sara, da Beatriz e do Fábio, que são voluntários da ONG. Muito obrigado pela presença. Convido... Aliás, antes de convidar, eu gostaria de tecer alguns comentários aqui a respeito dessa audiência pública. Eu fiquei muito feliz de ver aí os protetores, né, os principais cabeças aí de Jacareí chegando aqui, porque se faz necessário. Né? Estar aqui como vereadora hoje é complicado, porque a gente tem que destrinchar, não é? Pensar em várias formas de poder ajudar a causa animal num todo, porque não são somente cães e gatos, não é? A causa animal envolve um todo, de todos os animais. E não é fácil. Tem leis que a gente tem que elaborar, leis que a gente tem que fiscalizar, se essas leis estão sendo cumpridas. A Diretoria de Proteção Animal, que é sobrecarregada de trabalho, porque são poucas pessoas para trabalhar, mas aqui nós estamos fazendo o possível. Né? Dentro do meu mandato, eu acho que eu estou fazendo o possível, porque a gente começou em Jacareí. Eu me lembro que, quando eu comecei na outra gestão, houve muita reclamação que as pessoas falavam assim, não, mas já tem que ter hospital público, não, mas já tem que ter isso. Não é assim. Como o Jacareí não tinha políticas públicas nenhuma, nós tivemos que começar de baixo para ir subindo. Então, nós começamos fazendo as leis de proteção aos animais dentro do município, depois nós fomos subindo, não é? Até agora, graças a Deus, eu estou cumprindo com todos os meus sonhos que eu prometi para mim que eu gostaria de realizar. Fazendo aqui, frisando bem, né, porque eu já vi protetores falar que tem muito animal na rua. Gente, vereador da causa animal, deputado da causa animal, não é para recolher animais na rua. Tá? Hoje nós temos lá grandes deputados, Felipe Beccari, Bruno, não é? Que fazem o recolhimento de animais, porém, é um trabalho voluntário. Tá? Eles não foram eleitos com esse objetivo de recolher animais. E eu, como vereadora daqui de Jacareí, eu preciso do apoio de vocês para que vocês esclareçam isso para as pessoas. Porque eu vejo que tem protetor que põe lenha na fogueira. Ele acha que o vereador da causa animal, ele foi eleito para isso, e não é. Eu fui eleita justamente para fazer o que eu estou fazendo, políticas públicas, não é? E todas essas emendas que eu estou enviando para a causa animal. É melhorar as situações da ONG, melhorar a situação do executivo para poder dar aos animais abandonados uma melhor qualidade de vida. É para isso que o vereador da causa animal serve e é para isso que o deputado da causa animal serve também, tanto estadual como federal. Tá? Então, a gente precisa se unir para que a gente tenha objetivos em comum, para que a gente possa ajudar o município. Tá? Então, é isso que eu peço, em primeiro lugar, a ajuda de vocês. Eu já vi muitos protetores falando isso. A Sônia está lá e está fazendo o quê que não recolhe animais? E vai lá e põe lenha, né, em alguns munícipes, falando que não está sendo feito nada. Está sim. Tá? Então, vamos dar alguns exemplos, né? Carro para GCM, para denúncia de maus tratos. Carro para a Diretoria de Proteção aos Animais. Ração para as ONGs, que já foi enviado até esse ano todo mês. Reforma do canil municipal e do ambulatório. Tudo isso, gente,
foi através de emendas impositivas que eu enviei. Não foi o executivo que enviou. Fui eu que enviei essas emendas para poder fazer essas modificações dentro de Jacareí. Vacina V10, está vindo a segunda campanha. Qual cidade me aponte que já teve vacina V10 gratuita? Agora vai vir a quádrupla felina também. Qual cidade que já teve isso, gente? Segunda campanha que vai ter agora. E tem emenda para vir ainda para outra campanha. Então, eu gostaria muito de pedir que vocês participassem mais da causa animal, venham ao gabinete, tragam ideias. A minha porta sempre esteve aberta. E nunca eu recebi, visita, principalmente de protetor independente, que não pode receber emenda do legislativo, não pode receber emenda se não tiver CNPJ, se não tiver toda uma documentação em dia. Então, tem muitas dúvidas que a gente precisa tirar. Né, Joelma? Com relação a isso, o trabalho da Joelma, é duro o trabalho dela. Às vezes eu vejo as pessoas falando, a diretoria não funciona, tal, não sei o quê. Funciona sim. Só que não dá, não tem como sair para 10 lugares ao mesmo tempo. É a Joelma e mais algumas pessoas. E olha que eu tento ajudar ainda. Eu tento fazer a minha parte. Né? Me aponta uma cidade que tem uma viatura da GCM para a causa animal. Ah, mas não funciona. Está funcionando sim, eu saí com eles outro dia. Mas é muita denúncia. Por isso que, a partir de hoje, as ONGs estão convocadas, digamos assim, a participar junto com o município. Porque a emenda vai ser para todos, mas todos terão que participar também do município, porque a diretoria precisa de ajuda, o município precisa de ajuda e os animais precisam da nossa união. Porque sem a nossa união, sem a união dos protetores, com muito mimimi, não dá certo. As únicas pessoas que sofrem são os animais. Tá bom? Então, esse é meu pedido para vocês, que realmente a gente pare aí com algumas coisas, que a causa animal se una, porque eu nunca vi como a causa animal tem problema. Eu nunca vi. Ah, porque a Sônia. Mas a Sônia o quê? Você nem me conhece. Ah, porque a Joelma o quê? Ninguém conhece a Joelma. Vem aqui conversar. Somos todos por uma causa só. Animal. Não tem que gostar do cabelo da outra, da roupa da outra, do jeito da outra. Não é isso. Todos aqui nós temos uma coisa em comum. Amor aos animais. E é isso que tem que estar acima de tudo. Porque eu falo, a política não está acima de tudo para mim. O que está acima de tudo na minha vida são os animais. A política vem depois. Se eu vou entrar, se eu não entrar, paciência. Eu só espero ficar até aqui, porque o nosso ambulatório vai vir, né, Joelma? Se Deus quiser, está lá já, né? O ambulatório. E eu pretendo, sim, o hospital público. Eu só vou sossegar a hora que nós tivermos hospital público aqui em Jacareí. Porque os animais merecem, os protetores merecem e as ONGs merecem. Tá bom, gente? É isso aí, tá? A minha mensagem para vocês, que a gente tenha mais união. Agora eu convido a senhora Joelma Prílips, diretora de Proteção e Bem-Estar Animal, para fazer a sua apresentação. Boa tarde a todos, boa tarde aos vereadores. Eu acho que é de suma importância, essas audiências públicas, até porque, como a própria Sônia mencionou, a gente vem de uma situação que há muitos anos nunca tinha tido nada voltado para políticas públicas para os animais no município, e desde 2017 até agora, a gente tem tido grandes conquistas. Não é fácil, o trabalho é árduo, tanto para o Legislativo quanto para o Executivo, até porque tudo que precisa ser feito, a gente precisa de dinheiro, de orçamento. E muitas vezes a gente sabe que as demandas são muito grandes, até mesmo de outras secretarias, então tem que ser meio que distribuído o recurso público e para ser usado de forma coerente, de forma correta. Essa questão da união que a Sônia mencionou, isso é muito também uma coisa que a gente percebe que ainda
todos nós, né, eu digo de uma forma geral, a gente precisa olhar um pouquinho mais para isso. Porque os animais realmente só vão ser ouvidos, só vão ter vez quando a gente realmente tiver essa união. Eu sempre falo, gente, a causa animal não tem ideia da força que ela tem. Mas isso depende de cada um de nós. Então, se a gente unir forças, hoje a gente tem uma vereadora extremamente atuante aqui em Jacareí, voltada para isso. Todas as conquistas, como ela mesma mencionou, que foram implantadas no município, é tudo mérito dela, porque ela lutou. Eu sei o quanto ela corre atrás, o quanto ela, né, perturba todo mundo, cutuca todo mundo para conseguir. Tem esse sonho, se Deus quiser, né, Sônia, do hospital veterinário, porque isso vai ser, né, fundamental para todo mundo, tanto para as ONGs e protetores, porque a gente sabe o custo que vocês têm quando resgatam um animal, né, e muitas vezes eles vêm já com alguns problemas. Então, a gente espera que realmente, num futuro bem próximo, isso seja mais uma conquista, né? E a gente só vai conseguir isso se realmente a gente tiver alguém, né, no poder público que brigue por eles. Então, a gente conta muito, viu, Sônia, com a sua disposição, com a sua força, com a sua boa vontade, porque a gente acaba tendo muito contato, né, tanto pelo trabalho do Legislativo em paralelo, e eu sei o quanto você luta por isso. Então, minha admiração, meu respeito, porque a gente sabe também o quanto a gente é cobrada, né? Porque todo mundo acha que tudo é muito fácil, tudo muito simples de resolver. E eu acredito que agora a gente precisa entrar numa nova fase, principalmente a questão da proteção animal. Até hoje, a gente fica trabalhando muito em apagar incêndio, como eu sempre brinco, né? Então, a gente precisa começar a atuar, a partir do ano que vem, numa outra vertente. Trabalhar realmente na causa raiz. Porque, a partir do momento que a gente começar a trabalhar na educação, né, das pessoas, na conscientização das pessoas, no controle populacional de animais, a gente, no futuro, né, a médio, a longo prazo, com certeza a gente vai começar a colher bons frutos. A gente já tem um resultado bem positivo com o programa de controle populacional, que, que já foi implantado desde 2017. A gente já percebe realmente algumas mudanças, mas é uma pirâmide, né? Então, precisa realmente a conscientização e o envolvimento de todo mundo para que, no final, o objetivo seja alcançado. As portas lá também da diretoria estão abertas para todos. Tem alguns que estão sempre lá com a gente, sempre participam, ajudam nos mutirões, dá suporte quando a gente tem algum caso complicado de pessoas, né, que tem uma quantidade muito grande de animais e que precisa ser feito o controle populacional. Então, estão sempre participando. E os demais também que não conhecem ou não sabem muito bem como funciona o nosso trabalho, fica o convite. Então, acho que a gente tem que aproveitar, assim, essas audiências públicas, porque só assim a gente vai conseguir levantar, né, tudo que realmente a gente precisa e contar com o apoio da Sônia para que ela nos ajude aí no futuro. Eu brinco, né, tomara que seja bem próximo, ver um resultado muito melhor do que nós já temos hoje. Obrigada. Infelizmente, eu recebi uma mensagem agora da Tatiana, ela teve imprevisto e ela não conseguiu avisar a tempo, ela não vai conseguir chegar. Mas eu gostaria, Joelma, eu vou puxar uns assuntos aqui com relação a isso, e eu acho que agora pode até virar um bate-papo daqui a pouco, né, Abner, com relação a isso, porque assim, as pessoas têm muitas dúvidas com relação aos maus tratos, né, como que está sendo feito e o resgate, como que vai ser feito dos abrigos. Joelma, até gostaria, ela pode ficar ali, Abner? Pode, né? Até gostaria que você ficasse para a gente esclarecer algumas coisas, que eu vejo que tem protetores e muitas pessoas munícipes têm dúvidas com relação aos resgates de animais e ficam reclamando e tudo mais. Hoje mesmo eu tive uma reclamação de uma munícipe, só que as coisas não são bem assim que funcionam, né? Eu gostaria, Joelma, que você falasse um pouquinho como que quando a pessoa quer fazer uma denúncia de maus tratos, qual é o procedimento que ela tem que fazer, por que essas denúncias não são vistas com tanta rapidez, as denúncias que não são reais e que perde tempo da pessoa ir ver, como aquele cachorro ali que eu não aguento mais receber denúncia, o cachorro ali da Rua do Gordo, um pastor alemão que fica ali,
o pastor alemão ele tem um espaço, aquilo não é maus tratos, a pessoa passa ali, vê o cachorro ali, e, nossa, ontem já foi um auê por causa daquele cachorro. Então, por favor, eu gostaria que você explicasse, porque tem pessoas assistindo em casa, Sim. e já deixa bem esclarecido como que é a parte de maus tratos. Tá. Essa questão de maus tratos é uma coisa que, às vezes, as pessoas acabam confundindo um pouquinho determinadas situações. Um exemplo. Às vezes a pessoa sai para trabalhar, o cachorro late, né? Porque cachorro late, e o vizinho se sente incomodado, e aí ele faz uma denúncia dizendo que o animal está latindo, porque está com fome, está com sede, etc. e tal. E muitas vezes a gente chega na denúncia, a gente gasta recurso público com gasolina, a gente gasta a mão de obra do servidor, que já é bem escassa, né? Porque praticamente é eu e a Fernanda para ver essas questões, e a gente chega lá, graças a Deus, não é maus tratos, a gente fica até feliz, né? Só que a gente está tentando agora filtrar um pouco melhor as coisas. Então, como que funciona? Quando a pessoa conseguir fazer a denúncia pelo GPRO Web, que é no site da prefeitura, é bem bacana. Por quê? Lá a pessoa vai poder... ela tem que se identificar, né? Mas a gente sempre preserva a identidade da pessoa, porque a gente sabe que às vezes pode ter alguma represária por ser vizinho ou coisa parecida. No GPRO Web, ela pode anexar vídeo, ela pode anexar fotos. Por quê? Isso facilita muito para a gente, até mesmo para a gente ver a questão de urgência ou emergência de ver aquela denúncia. Porque, às vezes, no papel, a pessoa coloca uma situação lá que a gente não está ali para... Né, a gente não consegue só, pelo que está escrito, muitas vezes, verificar. Porque a gente já teve casos de denúncia, o cachorro está agonizando. Você chegava lá, o cachorro estava dormindo. Você cutucava, o cachorro levantava, andava aparentemente normal, até porque era um cãozinho mais idoso, e ele acaba tendo um hábito um pouco diferente. Então, a gente sempre orienta. De preferência, fazer através do GPRO Web, porque lá a pessoa pode anexar tanto foto quanto vídeo, até para facilitar para a gente a questão da gente direcionar o tempo de resposta que a gente precisa verificar aquilo de acordo com a situação. Quando a pessoa não conseguir, a gente pede para que a pessoa ligue no 08.000 16 30 10, abra um chamado, porque todo o trabalho do servidor público tem que ser registrado. A gente precisa ter isso até para a gente ter um dado estatístico do trabalho que a gente faz. E aí, o que a gente solicita? Após abrir esse chamado, entre em contato pelo WhatsApp da diretoria, que é o 12991565949, manda o número do protocolo e, por lá, ela pode também enviar as fotos e enviar vídeos sobre a situação do animal. A gente resolveu separar um pouquinho as situações, até para facilitar e agilizar os atendimentos. Algumas denúncias, quando é cão incorrente ou alguma coisa que são leis mais, coisas mais fáceis, né, mais tangíveis para a gente poder resolver, esses ficam direto lá com a gente e é a Fernanda que acaba fazendo essa verificação, porque ela é fiscal de postura, como a gente tem a questão da multa, já pode ser aplicada a multa quando chega e tem uma questão dessa. Quando é uma situação de maus tratos, como que funciona? Uma parte a gente encaminha para a GCM, porque eles receberam um treinamento para poder chegar no local e avaliar todo o contexto. Eu sempre falo, gente, às vezes você vai ver uma denúncia de maus tratos, muitas vezes a própria pessoa está em situação de maus tratos. Muitas vezes a vida dela está numa situação que até ela precisa de ajuda. Então, como que você vai penalizar uma pessoa que muitas vezes ela não tem nem o que ela comer dentro da casa dela? Então, esses casos que a gente precisa ter esse feeling. Então, a GCM faz esse primeiro filtro, de acordo com o treinamento que eles receberam, e, através disso, eles emitem um relatório e encaminham para a gente. Os casos que são complicados, que a gente vê que realmente são situações que a pessoa está cometendo realmente o crime porque quer cometer ou porque acha que aquilo lá é normal, fazer aquilo com o animal e não respeitam as leis, aí a gente aciona a polícia, faz o boletim de ocorrência, encaminha para o juiz, até para o juiz também solicitar uma perícia. Por quê?
maus tratos perante a lei só pode ser caracterizado pelo médico veterinário. Ele é o profissional habilitado para poder fazer o relatório e assinar, porque senão chega uma audiência ou algum processo, o juiz não vai considerar, porque não tem um profissional habilitado para realmente atestar aquilo. Eu posso dizer para vocês que pelo menos 50% das denúncias que chegam para a gente de maus tratos, não é maus tratos. Uma boa parte, ou é de pessoa que, às vezes, precisa de orientação, né? Precisa que a gente sente, explique algumas questões e elas acabam corrigindo. Uma outra parte é desentendimento entre vizinhos, né? Acaba acontecendo alguma coisa, aí o vizinho acaba se sentindo incomodado e acaba fazendo uma denúncia para, sei lá, prejudicar a pessoa, enfim. A outra parte que seria considerada os maus tratos são de pessoas que muitas vezes ela não está tendo condições nem de cuidar dela, então a gente precisa, nesses casos, a gente dá um suporte, tenta ajudar, conversa com algumas ONGs que sempre são parceiras da gente para, né, vamos levar para castrar, vamos tentar encaminhar para adoção, vamos tentar ajudar com ração, até para que a pessoa consiga se estabilizar, né, consiga seguir adiante e consiga ou liberar aquele animal para adoção, encaminhá-lo para adoção, ou ela consiga realmente resolver a situação e viver todo mundo bem e feliz. Com relação ao recolhimento de animais. O ano passado, em maio do ano passado, foi transferido para a Secretaria do Meio Ambiente e Zeladoria Urbana uma estrutura que era pertencente à unidade de controle de zoonose do município. Era uma estrutura bem antiga, né, que já estava lá há muitos anos, que havia sido construída. Foi construída naquela época que a questão da raiva estava bem disseminada no Brasil. Então, um animal suspeito, ele tinha que ser recolhido, tinha que ser avaliado para verificar se realmente ele era portador da doença ou não, até por conta de ser uma zoonose e ser um risco de saúde pública. Com a transferência desse local para a gente também herdou os animais que lá já estavam. E nós temos animais, a Sônia conhece porque ela está sempre lá, que estão ali há pelo menos 12, 13 anos e que nunca tiveram a oportunidade de ter um lar. Então, a gente está tentando trabalhar para poder, né, fazer algumas campanhas para que as pessoas, de repente, abram o coração e adotem um desses animais. Então, como que funciona? Nosso departamento não é diretoria de proteção animal? Quem que tem que prezar pelo bem-estar animal dos animais que estão sob a tutela do município? Nós. Então, ali temos 2 médicos veterinários, onde foi estabelecido um procedimento visando, atendendo todas as leis, tanto municipais, quanto as estaduais, quanto a do CRMV, com relação a abrigo transitório de animais. Dimensionamento do local, porque já é um espaço limitado e lá a gente já tem uma quantidade de animais. Ele passou, sim, por uma reforma, porque a estrutura era bem precária, a Sônia, né, lembra bem disso. Até para os servidores que trabalhavam lá era bem complicado, né? Então, a gente revitalizou todo o local, justamente para melhorar o ambiente, até para atrair as pessoas para conhecer lá, porque antigamente a pessoa chegava lá, via, né, aquele lugar muito precário, eu acho que até desanimava de entrar para ver os bichinhos que estavam lá. Então, a ideia era realmente revitalizar lá, o que a gente já conseguiu, e agora a gente está fazendo um trabalho junto com os veterinários e o pessoal do manejo, para a gente começar a encontrar lares para esses animais, dando a oportunidade de vida até para eles, né? Imagina ficar 10 anos num abrigo. Eu acho que, né, nenhum animal merece. Acho que por melhor que ele esteja cuidado, mas ele precisa de uma família, né? Ele precisa de uma casa. A gente já conseguiu programar agora para o dia 26 de novembro, fica até o convite para todo mundo, até para os vereadores, nosso primeiro evento de adoção lá no abrigo municipal, se Deus quiser vai ser das 9 às 14 horas, né? A gente pretende fazer uma coisa bem bacana, atrair o público, né, para a gente começar a ter essa interação. Então, agora voltando um pouquinho para essa questão do recolhimento de animais. Como eu mencionei para vocês, a gente elaborou todos os critérios dentro do que a legislação preconiza de bem-estar animal, inclusive de órgãos internacionais.
Então, a gente tem um procedimento que precisa ser seguido quando a gente resgata um animal. Lá no abrigo, a gente tem a área de quarentena, então, quando um animal chega, ele tem que ficar na quarentena, até por conta de doenças infecto-contagiosas, né, para não passar para os animais que já estão lá. Então, a gente tem que ter a parte do canil coletivo, que já são os animais que convivem entre eles, e a parte do canil individual, porque a gente tem cão que não se dá com o outro, é um trabalho que a gente vai começar a fazer agora de socialização. Então, o espaço lá é bem restrito. Então, esse protocolo visa realmente a gente preservar pelo bem-estar e a qualidade dos animais que já estão conosco. Doou um animal para, né, a gente conseguiu encaminhar um animal para adoção, automaticamente a gente abre espaço para um outro animal. Mas isso tudo dentro do que preconiza a lei, com inclusive o aval, porque o corpo técnico de lá são os veterinários, então a gente precisa do aval deles, porque se alguma coisa ali for caracterizada como maus tratos, o município vai responder por isso. Então a gente alinhou muito bem isso justamente para quê? Para se resguardar e principalmente preservar os animais que já estão ali com a gente até que eles sejam realmente encaminhados para a adoção. Então, a pessoa que... Alguns casos, a gente consegue auxiliar o próprio munícipe. A gente teve, a semana passada, uma pessoa que solicitou, né, ligou lá para a gente, ela referente a uns gatinhos, a gente conseguiu conversar com a mulher, a gente faz muito disso também, parceria com o próprio munícipe. A pessoa fica com o animalzinho até ele desmamar, principalmente quando é animal que, né, que está recém-nascido. A gente dá todo o suporte, o animal desmamou, a gente castra, vacina e encaminha para adoção. Enquanto ele está ali com a pessoa, a gente dá todo esse suporte. E também tem algumas amigas, né, que é da causa animal, que está sempre socorrendo a gente, como o pessoal da APJAC. Sempre a gente pede socorro lá para elas, né, nos ajudam nesse sentido. Então, eu acho que isso é muito importante. Se a gente trabalhar em parceria, fica muito mais fácil para todo mundo. Acho que eu posso fugir um pouquinho do protocolo aqui, né? Você já foi presidente da Câmara, vai ser de novo, Abner, de Madureira? Você falou que você queria fazer alguma pergunta para a Joelma? Ah, já respondeu? Então, gente, a gente está na luta, né, Joelma? Não é fácil. Algumas pessoas já estão cobrando o resgate de animais, porque tem o novo abrigo tem o gatil, mas está estruturando ainda. Como eu falei, tudo demora, não é... Está lá, foi inaugurado, já vamos colocar um monte de animais lá. E eu volto a falar isso. Alguns são protetores independentes que reclamam, né, Joelma? Que o município não está fazendo nada. E está sim, gente, só que tudo é bem devagar. Quem sabe nós vamos chegar num patamar onde, né, a gente não tenha... Já melhorou já animal na rua. Dizem que não, mas já melhorou. Pode parecer que não, né? A quantidade de animais são resgatados, não somente pelo município, mas também pelas ONGs, já melhorou sim. Só que nós temos que começar um trabalho educativo agora, né, Joelma? E nós vamos pedir ajuda das ONGs para isso, porque não adianta só recolher, tem que educar. Enquanto a gente não educar as pessoas que não podem jogar animal na rua, não é que isso tem multa e tudo mais, vai continuar. A gente limpa, tira 10, eles vão e jogam 20. Então, não adianta, né? Então, Joelma, muito obrigada aí pela sua participação. Nós vamos abrir agora, né, e as perguntas vão vir, tá bom? Então, nesse momento, eu abro a palavra aos vereadores presentes para esclarecimentos e dúvidas. Peço que, em respeito à senhora Joelma e Tatiane, né, que infelizmente não está presente, os telespectadores e os demais presentes, cada vereador faça uso da palavra no tempo de 5 minutos. Com a finalidade de melhor organizar os trabalhos, defino que as perguntas sejam encaminhadas por critério de assunto, na forma de rodízio intercalado dos vereadores, sendo que o vereador faz uma pergunta, é realizada a resposta, sendo já passada a palavra para outro vereador também fazer uma pergunta. Assim sucessivamente, de maneira que os vereadores que desejarem fazer mais de uma pergunta deverão permanecer no plenário e aguardar novamente a sua vez para perguntar. Então, algum vereador gostaria de fazer alguma pergunta? Vereador Dude, claro. Boa tarde a todos. A minha pergunta, não sei se vai ser mais direcionada a Joelma ou a própria Sônia pode responder. Eu gostaria de saber se existe algum números ou dados quando você fala da patrulha do animal que tem na guarda.
que tem que ser acionada através da prefeitura. E muitas das vezes a gente acompanha o trabalho da Sônia, que vem sendo um trabalho muito amplo na cidade, e muitas das vezes a gente vê ela participando e acompanhando esse atendimento. Mas eu não consigo ver ONGs que trabalham na cidade, às vezes, ter esse tratamento de ter a guarda disposta, às vezes, quando eles precisam fazer alguma recolha ou alguma denúncia de maus-trato, eu não percebi. Se existe, eu não vi. Eu já retiro a minha fala se isso não convém. Mas, pelo que eu ando acompanhando, eu não sei se todas as ONGs aqui têm esse mesmo tratamento com o trabalho da guarda a respeito da patrulha de animais. Eu acho melhor você voltar, porque você vai respondendo. Eu teria a resposta, mas a sua resposta vai ser mais completa ainda. Eu dou uma observação em cima. É melhor você já ficar aí, Joelma. Oi, vereador. Então, qualquer pessoa pode acionar a GCM, não só a patrulha ambiental, mas tem alguns GCMs, se eu não me engano, em torno de 100 que participou do treinamento para suporte. Todas as vezes que alguém solicita, normalmente o pessoal acaba indo até nós, lá na diretoria, e a gente faz essa interface, como várias vezes a gente acompanhou o pessoal da Patas da Amizade em algumas situações, mas fica à disposição. Então, toda vez que a gente é acionado, ou o próprio munícipe pode estar ligando diretamente lá na GCM. Tá, Isso quando ele quer tomar a frente da situação. Porque, às vezes, ele não quer tomar a frente da situação, né, Joelma? Ele não quer aparecer. Se ele não quer aparecer, aí ele tem que fazer a denúncia no 08.000, 163010, correto? Isso, porque muitas vezes a pessoa se sente, às vezes, com receio, porque não sabe o que vai estar encontrando ali, qual a situação. Então, muitas vezes, eles acabam encaminhando para a gente, e a gente faz toda essa parte de verificação e, posteriormente a isso, o acionamento da GCM. Mas qualquer pessoa que verificar, inclusive não só a GCM, tá? A própria Polícia Militar. Existe a Lei 9.605, que é uma lei federal de crime ambiental. Então, qualquer pessoa que verifique um animal em uma situação de maus tratos, ela pode também estar acionando a própria Polícia Militar. Joelma, então, só para me completar a minha pergunta, o que a gente quer entender. Sim. Porque, assim, eu não trabalho na causa animal, mas o que eu posso fazer, eu faço para ajudar a Sônia na causa animal. Sim. Recentemente, agora a gente está mandando R$10 mil, né, Sônia, para ajudar. Então, eu quero dizer assim, o que é maus-trato? Maus-trato é quando um munícipe está agredindo um cachorro, está chutando, ele está ali sem alimento, ou um abandono de cachorro também é um maus-trato? Então, essa é a grande dúvida. Isso. Porque o ano passado, Joelma, só para completar, o ano passado a gente teve um abandono de cachorro lá no Melu, foi 7 cachorrinhos, ligamos para a guarda, ligamos para o seu setor e a gente não foi atendido. Aí depois a Sônia que teve que tomar providência e lá, parece que conversou com alguém. Não, foi a gente, foi a DPA. A gente fez parceria com o munícipe, Isso, ele recolheu, a gente castrou, vacinou, deu todo o suporte, porque a gente não tinha o local para pôr os filhotinhos. Muitas vezes, vereador, quando chega uma situação, antes da gente tomar qualquer ação, a gente precisa muito ter um plano estratégico. Por quê? Aonde eu vou pôr esses animais? Eu não posso, muitas vezes, colocar esses animais, por serem filhotes, que têm a imunidade baixa, no local onde, muitas vezes, ele vai estar suscetível a algumas doenças infecto-contagiosas. E aí eu vou colocar a vida desses animais em risco. Então, a gente procura fazer dentro de toda as possibilidades que nós temos para poder resolver a situação. Com relação, eu perdi a pergunta, a sua questão era referente a acionar a guarda ou não? Isso, acionou e não foi. Isso, porque na época que o senhor fez essa solicitação, não havia ainda acontecido esse trabalho da guarda. Foi um trabalho que a gente fez recente, onde eles passaram por esse treinamento, inclusive com animais silvestres também. Referente a maus tratos, igual o senhor comentou. Maus tratos é toda situação que coloque em perigo ou em risco a vida do animal, com relação à privação de alimentos, com relação a ferimento, por medo, no caso, vamos supor, de cavalos, excesso de carga dentro da carroça,
a questão de alimentação, falta de uma alimentação adequada. Então, tudo isso caracteriza maus tratos. Com relação ao abandono, é uma coisa que eu sempre falo muito e bato nessa tecla. Às vezes a pessoa liga, teve uma situação de abandono, tem que tomar uma providência com relação à pessoa que abandonou. Mas quem é a pessoa que abandonou? Por isso que a gente precisa microchipar todos os animais. Porque o animal estando microchipado, aquele microchip dele é atrelado ao CPF de uma pessoa. Então, se aquele animal for abandonado, a gente consegue identificar quem é a pessoa que causou o abandono. E aí tomar as medidas cabíveis com relação àquela situação. Tá bom, Joelma, eu vou deixar outros vereadores perguntar. Qualquer coisa, mais alguma coisa, a gente volta. Ok, fica... Tá bom? Obrigada. Mas obrigado pela resposta. Essa situação de maus tratos é complicado mesmo. Nós vamos chegar lá, viu, vereador Roninha? É difícil, a gente tenta muito negociar com os munícipes, né, Joelma, de ficar com os animais, não é porque não tem onde colocar, aí a Joelma vê castração, as ONGs oferecem ração, e assim a gente consegue fazer um trabalho em conjunto. É que quando liga na hora, pega todo mundo, digamos assim, de calça curta, sim, e a gente não tem onde colocar todos esses animais, porque não é só uma ligação, são várias ligações no dia, e não tem como ir lá e buscar todos os animais ao mesmo tempo. Entendeu? Mas o que é bacana é que a população, às vezes, concorda e o problema é solucionado na hora, né? E muitas vezes, Sônia, a gente está do outro lado da cidade atendendo um outro chamado, né? E aí até a gente chegar no local onde está solicitando a nossa presença, por conta de trânsito e tudo mais, acaba muitas vezes demorando um pouco também, né? Tem essa questão também que acaba impactando de alguma forma. Então, muitas vezes as pessoas não entendem isso, né? E dependendo de onde você está, até você atravessar toda a cidade, você acaba levando um pouco mais de tempo. Mas nós vamos melhorar. Já melhorou, vai melhorar mais ainda. Sim. Mais algum vereador com alguma pergunta? Gostaria de contribuir também. Então, boa tarde, Sônia, a qual estendo aqui a todos os vereadores, todos os funcionários da casa, os assessores aqui presentes. Joelma, mais uma vez aqui, nos esclarecendo com muita maestria aí essa questão da causa animal, e também a todos os participantes, né, e representantes das ONGs de Jacareí, que entendo que contribuem muito com o poder público. Acredito que a causa não é somente do poder público, ou somente de ONGs, ou somente do poder privado, ou somente dos donos, e sim é uma causa de todos nós. Independente, né, de onde se atua. Todos somos importantes. Estive com a Sônia, né, no abrigo de animais, mês passado. Tive a curiosidade de estar lá, conhecendo, saber um pouco mais sobre essa causa, de como que o município atua, né, nesse ambiente de proteção dos animais, e fiquei muito feliz. Então, gostaria aqui, primeiramente, abrindo a palavra, dando os parabéns à forma como a Secretaria de Meio Ambiente vem tratado aqui os animais lá no abrigo, a limpeza, o carinho de todos os funcionários com os animais e o profissionalismo, né, que vocês têm com relação a essa causa. E nós chegamos lá sem avisar, e estava tudo limpo, limpíssimo. O pessoal lá é bem realmente, caprichoso. Toda a abertura, a recepção, e a gente viu que realmente os animais, nessa situação, vêm sendo muito bem tratados no nosso município. Então, eu gostaria de fazer uma ou duas perguntas. Sim. A primeira, essa questão da caracterização do abandono, né? Os conceitos do abandono e como que o município, não é? Os procedimentos do município a partir do momento que se caracteriza esse abandono. Qual animal que é levado para o abrigo, qual que é esse procedimento, enfim. E na outra questão, uma situação, né, de uma escola pública de Jacareí, não falar o nome, que meu gabinete entrou em contato de um gambá, Sônia. Um gambá numa escola, com seus filhotinhos, e o público ali, a comunidade, ficou meio preocupado. Meu gabinete entrou em contato com a Joelma, e imediatamente vocês mandaram, ou irão mandar para a escola, um biólogo para entender todo esse cenário. Eu queria que você explicasse um pouquinho como que é feito nesses casos, né, como que é tratado esses casos junto à Secretaria de Meio Ambiente. Sim. E somente, já para finalizar, agradecer, né, todo o tratamento que vocês têm com o nosso gabinete e parabenizar, Sônia, parabéns por tudo que você faz por essa causa aqui no nosso município. Com relação à caracterização de abandono, muitas vezes as pessoas veem um animal na rua, elas já acham que o animal está abandonado.
E muitas vezes, infelizmente, as pessoas ainda têm o hábito bem, né, de antigamente, de achar que é normal o cachorro sair de manhã para dar uma volta sozinho. E aí, numa dessa, o que acontece? O animal pode se perder, ele pode ser atropelado, ele pode se envolver em briga com outro animal, ele pode se assustar com alguém passando e acabar avançando ou mordendo a pessoa. Então, normalmente, o animal abandonado, na maioria das vezes, ele é um animal que ele está assustado, porque muitas vezes ele não tem o hábito, né, de ficar solto nas ruas. Muitas das vezes ele já está machucado, ou porque foi atropelado, ou porque outro cão já machucou ele. Ou ele está caquético, porque ele não sabe como buscar alimento, né? Ele não é. A gente brinca, esses cachorros que já estão acostumados a viver na rua, eles são todos, já tem até os lugares onde eles já têm o hábito, né? Que já sabe que passa lá e tem uma comidinha para eles. Então, quando chega uma situação que normalmente a pessoa coloca como abandono, a gente primeiro vai até o local, faz toda essa análise, né? Verifica se realmente toda essa questão, porque a gente já teve caso, vereador, da própria pessoa. Não queria mais o cão. E o que ela fez? Botou na rua. Ah, tem um cachorro abandonado na minha rua. Só que a gente acaba fazendo um trabalho investigativo, né? A gente desenvolveu esse hábito. Então, a gente chega, você começa a conversar bastante com as pessoas que moram no entorno, né? Muitas vezes, você começa a colher informações e você acaba, muitas vezes, identificando. Essas foi ontem uma pessoa daqui de Jacareí, eu acho que ela é membro da ONG da Carla, do Bicho Feliz, ela entrou em contato com a gente que tinha aparecido uma cadelinha supostamente abandonada no bairro onde ela reside. Aí ela verificou que a cadelinha era castrada, passou a leitora, identificou o número do microchip e descobriu a cadelinha do Parque Santo Antônio, estava lá no Campo Grande, a cadela tinha fugido da casa, né? E muitas vezes, às vezes, mas por que não divulgou em rede social? Às vezes é um pessoal mais antigo, que não tem tanto esse hábito de rede social. Então, acabou sendo localizado o dono do animal. Então, essa avaliação do abandono, a gente tem que avaliar todos esses critérios, né? E, em cima disso, fechar realmente essa denúncia para ver se realmente é o abandono ou não. Ou o cachorro saiu para dar uma volta, ou ele acabou se perdendo. Por isso que é bacana o microchip. Eu, de novo, no microchip. A Sônia não aguenta eu falando de microchip. Por quê? Se o animal tem microchip, o que acontece? Você consegue descobrir quem é o dono daquele animal, né? E aí você consegue realmente... A gente teve um caso que foi bem interessante. Uma cadela que a gente resgatou no 22 de abril, e era uma cadela de um senhor que morava no Vila Branca, um senhor já bem de idade, que ela tinha fugido da casa um dia que ele abriu o portão. Não sei como ela foi parar no 22 de abril. E depois de 3 meses, quando a gente resgatou, a gente viu que ela era castrada, passou a leitora, porque ela foi castrada pelo mutirão, tinha o microchip e a gente conseguiu devolver. Foi muito bacana até no dia que a gente foi levar a cadela para o dono, né, por a alegria do encontro dos dois. Então, isso é uma coisa que ajuda bastante. Então, a gente precisa fazer todas essas análises. É a mesma volta na mesma questão com relação quando a gente chega num lugar e vê um animal magro, né, numa condição que não seria o normal. Porque, muitas vezes, o contexto por trás de tudo isso vai muito mais além do que só o cenário que a gente encontra ali. Com relação a esse caso da escola, o seu assessor entrou em contato, né? A gente já tinha recebido uma solicitação também da escola. O Daniel, que é o nosso biólogo, foi até lá, fez um relatório, porque animal silvestre, a gente tem que seguir legislação federal e estadual. Então, a gente tem que tomar todos esses cuidados, porque a gente, né, tem toda uma legislação específica. E o que a gente tem? A gente tem uma característica muito peculiar no nosso município. A gente tem vários lugares, né, que acabam sendo de moradia para esses animais. Algum lugar onde tem uma área verde, que é a mata um pouco mais densa, e eles acabam se alojando ali. Quando chega essa época agora, de novembro até mais ou menos fevereiro, é época de procriação desses animais. Aí, o que acontece? Eles acabam saindo muito mais vezes do lugar onde eles estão para buscar alimento.
né? Porque cada vez mais o ser humano está invadindo o espaço dos animais e cada vez mais eles estão tendo que se aproximar de nós por conta da sobrevivência deles. Então, nesse período é muito comum a gente se deparar com várias situações onde tem um gambá. E o que acontece? Foi até interessante o senhor comentar isso, que as pessoas às vezes não conhecem. O gambá, ele é um animal de hábito noturno. Então, muitas vezes você pode encontrar dentro da garagem da sua casa um gambazinho durante o dia quietinho ali, ele nem se mexe. Às vezes você vai achar até que ele está morto. Na realidade, ele não está, ele está dormindo, mas logo quando entardecer, começar a escurecer, você vai ver que ele vai sair dali e vai procurar, né, um lugar para ele, inclusive, buscar alimentação. Lá na escola, tem algumas pontuações que o Daniel colocou, que são situações que acabam favorecendo esses animais adentrarem a escola, né, pela região onde está. Então, sempre ele orienta a questão do acondicionamento dos resíduos, né, principalmente de alimento, porque ele vai buscar alimento. Então, se tem um recipiente onde tem resto de algum alimento, é uma fonte, né, ele vai acabar sendo atraído para aquele local. Então, muitas vezes a gente faz esse trabalho de orientação. Quando o animal está ferido, a gente entra em contato com a Polícia Ambiental ou com o CRAS, que é na Univap, em São José, e faz o encaminhamento desse animal para lá, para que ele seja tratado e depois devolvido à natureza. Até porque todos os animais silvestres têm uma importância muito grande na natureza, né? Então, eles fazem controle biológico de algumas espécies que acabam sendo animais peçonhentos e que podem trazer risco ao ser humano. Bom, primeiramente, boa tarde a todos, quem está assistindo também, o pessoal que está aqui na Câmara Municipal, na galeria aí, está sentado aqui junto com a gente. Mas eu tenho que fazer umas perguntas para você, o seguinte. No Parque Minha Lua existe 3 cachorros, era 4. Já, eu acho que o carro já passou em cima. Fica perto da farmácia, fica na Avenida dos Migrantes, lá da Casa de Ração. A mulher já esteve aqui na Caçonha da Pátria da Amizade, já falou com você, a Joelma, e aí esse cachorro está lá, naquela casinha lá. Todos os moradores falam, vereador, por que tem esse cachorro? Eu falo, não é meu. A dona que pegou o cachorro está lá na frente, lá. É só falar com ela. Ela perde missa, que nós ia na missa direto, ia ficar na minha frente, 6 horas da tarde. Falei, você não está indo mais na missa? O que aconteceu? Pensei que ela estava doente. Falei, não, Valmir, se eu vou e o cachorro vem atrás, não dá, Valmir, estou perdendo as missas por causa do cachorro. Levo você lá, apresento para vocês. Não está com maltrato, só que fica naquela casinha. Ela gasta dinheiro do bolso dela para cuidar dos cachorros. Muito bem tratado do cachorro. Só que ali, dia domingo, sábado e domingo, Parque Minha Lua parece uma festa de tanto carro que tem. Porque cada morador tem meio lote, mas tem 2 carros e uma moto. E aí é que esse cachorro fica estrovando o pessoal passar na rua, em tempo de um carro bater no outro. E ela já veio aqui atrás de vocês e nada foi acontecido. Até eu quero que esse vídeo passe na TV Câmara, quero mostrar para ela, para ver o que podemos fazer. Aí ela, Valmir, como é que eu faço? Falei, o que você pode fazer é Joelma e Pátria da Amizade. Porque eu não entendo cachorro, eu não sei mexer com cachorro, a verdade. Então, fala a verdade. E eu ando muito na cidade de Jacareí, para começar, eu vejo muitos cachorros que ele é muito grande, porte grande, sem focinheira. Quem carrega ele, o cara talvez assim, uma pessoa de idade, uma pessoa que não aguenta esse cachorro, sem focinheira. Não existe uma lei na cidade de um vereador que passou por esta casa aqui, que tem essa lei para o cara andar com essa focinheira? Por que eles andam sem focinheira? Se aquele cachorro ali morde uma criança, ou pega outro cachorro, mata outro cachorro, depois você vai me responder. O que poderia acontecer para essa pessoa sair com esse cachorro assim? Porque o cachorro não tem a culpa. Quem tem a culpa é quem está levando o cachorro, né? E quero dizer a vocês que eu ando muito para a cidade, aonde que tinha muito cachorro abandonado, era no Pagador de Andrade, Parque Minha Lua tinha muito, graças a Deus, foi acabando isso aí.
E hoje não está tanto cachorro igual tinha na cidade. Pelo agradecimento de você e a Sônia Pátria da Amizade, que é vereadora aqui na Câmara. Se ela falar que eu estou falando muito, não está, porque eu conheço ela desde quando entrei aqui, nós já estamos juntos. Esse que eu quis responder da focinheira. E esse cachorro, o que pode fazer que a mulher está perdendo missa por causa dos cachorrinhos lá, cara? Existe no município, vereador Valmir, a lei do cão comunitário, que inclusive foi projeto de lei da vereadora Sônia. E o que acontece? Muitas vezes a pessoa aparece um cachorro, ela acaba, né, alimentando e tudo mais, e o cachorro acaba achando, né, ficando ali e sendo cuidado da forma como a pessoa consegue. Então, primeiro, existe uma lei onde é permitido, né, Sônia, ter o cão comunitário. Segundo, esses animais, eu acho que eles estão ali há pelo menos há uns 6, 7 anos. Se eu não me engano, já tem muito tempo. Eu conheço esse caso já de bastante tempo. Inclusive, ela levou eles para castrar no mutirão de castração da prefeitura. A gente esteve fazendo cadastro lá na subprefeitura, ela foi até lá, fez os cadastros. Na época, a Meire estava junto comigo, a Meire até tirou foto dos cachorros para a gente tentar divulgar. Aí a gente, né, conversou com ela, só que assim... É uma situação que a gente entende toda essa questão dos animais estarem ali e tudo mais. A gente já tinha pensado em tentar fazer umas fotos melhores deles para encaminhar para adoção. Não é fácil doar animal adulto, principalmente animal de vida livre. O que a gente chama de animal de vida livre? Aquele cachorro que está acostumado na rua, ele vai para onde ele quer, ele volta a hora que ele quer, ou seja, ele tem literalmente a vida livre, né? Ele é dono do seu ir e vir. Um animal assim, a partir do momento que a gente, para encaminhar para uma adoção, tem que ser realmente um lugar onde vai propiciar que realmente ele vai estar seguro. Até pela situação que ele tem. Porque se você coloca um animal desse num lugar muito pequeno, o animal também vai acabar, né, se machucando, porque ele pode tentar fugir, enfim, acontece várias questões. Então, essa situação ali é uma situação que realmente as pessoas precisam se conscientizar que existe a lei do cão comunitário. Segundo, a partir do momento que aparece um cachorrinho no portão da sua casa ou um gatinho, e a pessoa começa a colocar água e ração, o animal vai ficar ali, porque ele vai entender que ali é a casa dele, né? E é um instinto dele de estar ali naquela situação. Então, essa questão é uma questão que ela realmente procurou a gente explicou tudo isso para ela, a gente pediu para que ela tentasse conseguir mais fotos, ou alguma coisa a mais, para a gente tentar ajudar na divulgação, para tentar ver se consegue encaminhá-los para uma adoção. Tá? Com relação aos animais de focinheira, existe a lei onde diz que algumas determinadas raças que são caracterizadas como, né, raças bravas e tudo mais, Pitbull, Bull Terrier, Cane Corso, Rottweiler, Fila, que são animais que realmente necessitam andar quando estiverem na rua, estar junto com alguma pessoa, né, na guia, na coleira, e eles precisam estar de focinheira. Infelizmente, eu também, às vezes, vejo isso, né, algumas pessoas andando com animais desse porte, né, dessas raças, e andando sem focinheira. Foi bem colocado isso que o senhor mencionou, tanto do risco de morder outra pessoa quanto atacar outro animal, né, porque, às vezes, a outra pessoa está passeando com um cachorrinho menor e pode acontecer um acidente. Essa lei, a gente está tentando bolar uma campanha para poder divulgar melhor, inclusive a gente vai pedir o apoio de vocês nas redes sociais, né, os vereadores que têm um alcance grande, para que as pessoas saibam que existe essa lei e que ela dá multa. E a partir do momento que um cachorro que é seu morde alguém, isso pode, inclusive, incidir num processo, né, perante a justiça por conta da responsabilidade. Então, realmente, é da consciência de cada um. Né? Se eu sei que eu tenho um animal, que ele vai oferecer risco a alguém, eu, como um tutor responsável, qual que seria o meu entendimento? Se eu vou sair com esse animal, a primeira coisa que eu vou fazer é pôr focinheira, mas, infelizmente, muitas pessoas não têm essa consciência. Então, a gente vai pensar em algumas formas de estar divulgando melhor, né, e pedindo também a ajuda de vocês para divulgar essa lei também,
porque muitas vezes a pessoa nem tem conhecimento também de que existe essa obrigatoriedade. Só para finalizar aqui, Joelmer, meu filho era pequenininho, aí pedi um cachorrinho na meu amigo, eu falei, você vai levar o cachorrinho, tem que cuidar dele até ele morrer. Ficou 14 anos em casa o cachorrinho. Aí depois que ele morreu, aí eu falei, filho, não arrumo mais não, porque se eu arrumar cachorro, que é difícil nessa casa aqui para estar com o cachorro, é meio lote só aí. Mas eu quero deixar aqui para o povo entender. Eu gosto de cachorro também, só que no meu caso é meio lote só, não tem. Só ficou eu e meu filho, o Salles, né, Ferreira Pereira, não tem mais ninguém em casa, então não adianta ter cachorro em casa. Mas antes um cachorro amigo que é um amigo cachorro. Deixa declarado para o povo, porque tem gente também que, pelo amor de Deus, né? Então, gostaria de fazer uma observação com relação aos animais comunitários, cães comunitários. Isso é lei no município, tá? Tem pessoas que às vezes reclamam, né, que o animal está na rua. Gente, pelo amor de Deus, os protetores que estão aqui, a gente tem que incutir na cabeça das pessoas que nós não somos os únicos donos do planeta. Né? Os animais também têm direito à vida, também têm direito de estar aqui nesse planeta. E se ele está na rua, é porque ele foi abandonado. Ele não quer estar nessa situação. Então, além do animal sofrer na rua, passar fome, passar frio, sede, ainda tem lá um ser, né, que quer que tire, né, aquele animal da rua de qualquer jeito, para jogar ele dentro de um cubículo, para ele ficar ali, porque o indivíduo não consegue conviver com o animal na rua. Gente, não é assim que funciona. Nenhum município consegue resgatar todos os animais que estão na rua. Né? Agora, se aumentar o imposto, né, aí dá para resgatar todos os animais que estão na rua. Porque a secretaria, assim como todas as secretarias, elas têm um orçamento, não é, para cuidar, digamos assim, a Secretaria do Ambiente tem um orçamento para cuidar daqueles animais de rua. Se for aumentar o orçamento das secretarias, tem que aumentar a arrecadação do município. Todo mundo topa aumentar a arrecadação do município para poder ter um big, não é, de um abrigo para poder recolher todos os animais? Se todo mundo concordar, não é, a gente pede para aumentar o imposto de alguma, o imposto animal, não é, para poder resgatar todos os animais que estão na rua e dar uma vida digna para eles. Só que não é assim que funciona. Então, não adianta reclamar. O que a gente tem que fazer é, né, as pessoas terem vergonha nessa cara e parar de abandonar animais. Por isso que eu falo, quem gosta de animal é que tem que ter. Quem não gosta, não tenha. Animal é que nem filho. Animal é durante 15, 16 anos da sua vida. O que a gente recebe de telefone, eu vou mudar, eu não posso levar o animal. Dá seu carro para mim, então. O carro ninguém quer doar. Né? Porque eu estou grávida, eu tenho alergia. Por favor, não nada justifica. Não liguem para mim, tá? Para pedir para fazer doação de animais, entendeu? Porque eu tenho alergia, porque eu vou mudar para apartamento. Você está rindo, Abner? Porque eu sou muito clara, entendeu? Vocês verem que os animais estão acima para mim de qualquer coisa. Eu sou muito clara nisso. Não gosta, não tenha. É a melhor forma de não ter animais na rua, né? Então, eu vou para mudar aqui para o lado, eu não posso levar o animal no carro. E eles falam assim, se você não vier buscar, eu vou jogar na rua. É assim que eles falam. Né? Então, todos os animais que estão na rua tiveram casa um dia. Eles estão na rua porque um baita de um sem vergonha jogou na rua. Essa que é a pura da realidade. Tá? Então, algum vereador quer fazer mais alguma pergunta? Está rindo, né? Pode. Eu vou voltar aqui a pergunta, mas antes de eu começar a falar, eu quero deixar bem claro para quem está em casa e vocês que estão aqui. As perguntas estão sendo feitas por um vereador que fiscaliza a cidade. Que se fosse fazer uma pergunta como amigo e companheiro de trabalho da Sônia, eu ia colocar ela no pedestal e agradecer o trabalho que ela vem fazendo. E vocês aqui que estão presentes da ZONG, eu gostaria de conhecer um pouquinho mais. Eu gostaria de saber endereço, depois vou pedir para minhas assessoras pegar endereço de local, porque eu também quero estar próximo de vocês, porque a hora que puder ajudar vocês também em recurso, que pode contar também com o trabalho desse vereador, porque não adianta só a gente criticar e só a gente cobrar o trabalho de vocês. Porque, para mim, no meu ponto de vista pessoal, o trabalho de vocês não é uma causa, é um dom. Isso é dom que Deus deu para vocês, é um dom. Porque se fosse para mim pegar um animal na rua e levar para minha casa, eu não consigo, porque eu não tenho esse dom. Eu não tenho esse dom, não é uma causa, é um dom. Então, eu quero deixar relatado de coração para vocês mesmo,
Que Deus abençoe o trabalho de vocês, que continue firme, mas aqui na terra vocês precisam de recursos, precisam de ajuda. E a gente está aqui para isso. E volto a repetir, vou estar aqui cobrando como vereador, fiscalizador. Então, quando eu vou falar aqui alguma causa do município, eu sempre estou direcionando a Joelma, porque a Joelma que é a responsável pela causa do município. A Sônia não. A Sônia é uma vereadora que tem esse trabalho como vereadora, é diferente. Então, não posso cobrar dela, que ela tem que fazer. Mas o município, como vereador, eu preciso, né, fiscalizar, estar cobrando em cima do que a gente puder fazer no nosso mandato. Sim. Trazer também o recurso e ajuda também, que não é só cobrar. E surgiu na cidade, no nosso gabinete, uma pergunta que ficou no ar e eu não soube responder. Tem uma doença que está se espalhando na cidade, nos cachorros, eu não sei se já existe ou se é só nesse caso, mas a mulher falou que não é o primeiro. O nome é difícil. Sinomose. Sinomose canina. Falou que quando o cachorro morre com essa doença, tem que higienizar o terreno, tem que jogar cal virgem, um negócio assim, para que o próximo que for lá morre também com a própria doença. Isso é fato? Foi um acaso ou está se espalhando para a cidade mesmo? Então, vereador, essa doença é uma doença infecto-contagiosa dos canídeos, né? Cães, lobos e descendentes dessa linhagem de animais. A sinomose ela é uma doença que, normalmente, quando chega em transição de estação, né, principalmente nessa época agora que vai começando o verão ou início do inverno, ela acaba acometendo alguns cães. Ela é bem semelhante, digamos assim, a uma situação de um vírus que você está com a imunidade baixa e ele acaba desenvolvendo a doença. Essa doença, se a pessoa vacinar todos os anos o animal, ele vai estar protegido. Não existe nenhuma vacina que proteja 100%, lembrando disso. Porém, os animais vacinados, ele pode até desenvolver a doença, mas de uma forma mais branda, né? Então, é extremamente importante a conscientização das pessoas com relação a essa vacina. Por quê? Além de proteger o animal, vai evitar, muitas vezes, alguns casos, eles acabam vindo a óbito, e muitas vezes o valor que vai ser gasto para o tratamento desse animal é um valor bem pesado, né? Acaba ficando muito caro o tratamento. Então, realmente, nesse período agora, estão aparecendo alguns casos. Normalmente, pelo menos 99% são de animais que não são vacinados, né? Animal que muitas vezes está um pouco debilitado, ou às vezes pela idade, ou por ser um cão que, né, tem um problema de nutrição, então acaba realmente sendo acometido por essa doença. E são meio que nessas mudanças de estações onde a doença realmente acaba aparecendo no município. Não só aqui em Jacareí, mas em outras cidades também. Tá bom, obrigado, Joelma. A minha pergunta eu encerro por aqui. Obrigado pela sua resposta. Obrigado, Sônia, também pelo trabalho e por estar fazendo essa audiência também hoje, que é de grande importância. Muito obrigado também os dois representantes aí da ONG que ficou aí ainda. Obrigado mesmo a presença. E os vereadores Valmir, o Dude e o Abel, que está aqui presente também, que são vereadores que realmente também se preocupam com a causa. Tá bom? Não vou falar o nome dos outros, porque só vou agradecer quem está aqui. Joelma, só para encerrar... Sim. Mais alguma pergunta? Vereador Dude. Só para encerrar, você poderia falar um pouquinho dos animais de grande porte? Sim. Por favor. Posso. Que é o resgate? Porque o vereador Roninha já teve um problema, né, vereador? Sim. Com um cavalo. Só para você esclarecer para quem está vendo em casa, como que é esse processo de resgate? Porque eu já te acompanhei em resgates, já fomos em sítios retirar animais de... né, infelizmente, até teve animais morrendo ali na nossa frente, né? Cavalo, Sim. né? Então, dá uma explicação para a gente, se a pessoa vê um animal, tem muita gente que não espera o dono vir buscar, como é que funciona essa situação dos animais de grande porte? Nós temos aqui no município o decreto 349 de 21 de dezembro de 2021, onde foi meio que direcionado, né, para cada departamento responsável diante de uma situação de animais de grande porte. Então, animal de grande porte, que é cavalo, boi, porco, enfim, solto em via pública, é atribuição da Secretaria de Mobilidade Urbana, inclusive por conta do Código Nacional de Trânsito, que fala por conta do risco de acidente e tudo mais.
Animal de grande porte em área pública ou em área particular, dentro da área urbana, é atribuição da vigilância sanitária, até porque existe um decreto estadual, se eu não me engano, de 1978, onde não é permitido ter animais de grande porte dentro de área urbana. Tá? Então, isso é a cargo da vigilância. E com relação a animais de grande porte vítimas de maus tratos, aí é conosco, com a Diretoria de Proteção Animal. Então, a gente separou justamente para facilitar, né, essa questão, porque quando é um animal vítima de maus tratos, a Sônia acompanhou a gente, é um trabalho bem complexo, porque normalmente é animal que pesa, que são bem grandes, né? Diferente de um cachorro, um gato, que você pega no colo, põe na caixinha de transporte e consegue carregar, né? Então, a gente já pegou vários casos de cavalos. O último que a gente pegou, que foi bem grave, foi uma égua atropelada ali no Santo Antônio da Boa Vista. Nós ficamos das 7 da manhã até por volta de 2, 3 horas da tarde com ela e um veterinário lá para tentar estabilizar, porque o acidente foi bem grave, né? E acabou que, graças ao GAAGE, né, o Cocheira Fraterna, eles levaram esse animal, fez toda a reabilitação dele. Então, isso ajuda bastante, mas o resgate em questão de maus tratos de animal de grande porte é bem complexo. Por quê? A gente precisa ter realmente a certeza que aquele animal está vítima de maus tratos. A gente precisa ter veterinário especialista em animal de grande porte, ou em bovino, ou em equino, para poder atestar os maus tratos, justamente para que a gente consiga fazer a retirada desse animal e tenha a lei do nosso lado, né? Que a justiça tenha a questão da condenação, né? Por conta do crime ambiental. E, principalmente, outras questões. O custo para você poder tratar desse animal, porque é muito caro, principalmente dependendo do tipo, né, de situação que esse animal está vivendo. Então, muitas vezes, dependendo do tipo de lesão, você tem que ter um veterinário especialista, aí tem exames, tem medicação. Então, acaba sendo bem difícil isso daí. Então, é esse direcionamento até das situações, porque antes o que acontecia? Tem um cavalo solto na rua, ligavam lá para a gente. Tem um cavalo, sei lá, numa praça, ligavam para a gente, né? Então, a gente separou justamente até mesmo para facilitar o atendimento das ocorrências que chegam e cada um dentro da sua atribuição poder estar fazendo um trabalho que realmente atenda essas necessidades. Mas é um trabalho bem difícil, porque normalmente quando você vai, muitas vezes você encontra até, em vez de um animal, você encontra até muito mais, né, do que um animal. A gente já teve a situação onde a gente chegou a resgatar uma quantidade bem grande de animais, isso junto com a Polícia Ambiental. A gente normalmente vai com a Polícia Ambiental, com a Guarda Municipal, vai com um perito, que é do Instituto de Criminalística, que ele é médico veterinário, então ele faz, né, ele que atesta os maus tratos, e aí, em cima disso, a partir do momento que ele avalia e ele determina a apreensão desses animais, aí tem todo um processo, né? Tem que ir para a delegacia, fazer todo o registro da ocorrência e tudo mais, e aí a gente tem que direcionar esses animais para algum lugar onde realmente eles vão ter um tratamento adequado para que eles se recuperem. Posso fazer uma observação? Sim, claro. Eu queria dizer aqui que houve o Cocheira Fraterna. Sim. A gente poderia ter feito uma parceria com eles, sim, não é? E o Executivo enviar uma emenda, não é? Mesmo não sendo daqui, para poder recolher os sim, animais. O que aconteceu, então, para quem está em casa, ou para alguns protetores que também têm essa dúvida cruel, não é? Que fica aí se disse, me disse, que a Cocheira Fraterna, ela sempre fez um trabalho maravilhoso, inclusive recolhendo muitos animais daqui de Jacareí. Sim, vários animais. Né? O que aconteceu, então? Uniu o GAAGE com a Cocheira Fraterna. Então, a gente não precisou fazer essa parceria com a Cocheira Fraterna, já que ela se uniu ao GAAGE, que é daqui de Jacareí. Né? Sendo que uniu, ficou uma só. Então, foi enviada emenda para a GAAGE, que atende a região com os cavalos também, porque ela é a única que dá suporte com os cavalos. Inclusive, no domingo que eu precisei, não é? Que você estava viajando, uma coisa assim? Isso. Que eu fui lá socorrer o cavalo. O
Quem veio foi o Cocheira. Sim. Saíram da festa e vieram. E aí começou o mimimi, que eu estava enviando emenda, não é, para o Cocheira Fraterna, para sustentar os animais. Não é? Então, teve um jornalzinho aí, um jornaleco da internet, né, que ficou falando um monte de besteira lá, né, que a gente estava enviando emenda, que era ilegal. Escuta, gente, ninguém faz nada ilegal aqui não, né, Joelma? Não, graças a Deus não. Nada ilegal. Tudo é corretíssimo. Sim. Por isso que eu tenho orgulho de fazer parte do governo do Isaías Santana. É tudo muito certo, sim, muito correto. Então, se foi enviada emenda, não é? Foi porque é legal, sim, e porque eles merecem, porque cada cavalo custa em torno de R$1.000. Só de alimentação. Por mês. Então, na hora de ligar, todo mundo quer ligar. Mas na hora de ir lá, no jornaleco, falar um monte de besteira, né, eles vão lá e falam. Então, vou continuar mandando emenda, né, com muito gosto, porque quem socorre Jacareí é o Cocheira. O Cocheira. Sim. Tá? E várias vezes, viu? Várias vezes. Inclusive, eles ajudam muito a gente. Às vezes chega a denúncia de maus tratos e a gente não consegue ir. Eles vão. A gente pede um suporte para eles. Teve uma época que a gente precisava fazer resgate, não tinha como fazer o transporte. Eles fizeram o transporte também do animal. Então, eles estão sempre socorrendo muita gente. Então, fazendo observação para o vereador Roninha, que aquele problema do cavalo não tinha essa parceria ainda. Tá bom? Eu queria fazer uma observação aqui, Joelma. Sim. Agora que está tendo esse programa, esse trabalho, acho que deveria ser uma comunicação junto ao responsável da via da Nova Dutra. Porque toda vez que a Nova Dutra recolhe um animal de grande porte, um cavalo na beira da Dutra, ele vai para o Rio de Janeiro. Aí tem que pagar a diária, tem que pagar o transporte, tem que pagar... Sim. Aí, se de Jacareí vai para o Rio de Janeiro, se tem esse trabalho da recolha, por que não fazer uma parceria com a Nova Dutra para que recolha e fique no município, para descobrir quem é o dono, vai pagar alguma taxa, alguma multa, alguma coisa que tenha abandonado ou deixado na via, mas o custo para buscar um cavalo no Rio de Janeiro, às vezes nem compensa, porque às vezes é um cavalo de criação, para andar ali no bairro, ou para encontro de cavaleiros, né? Então... Sim. Por que não tem essa parceria com as federais, com as rodovias federais? Então, na realidade, teve uma vez, né, acho que, se eu não me engano, em 2018, eles fizeram algumas reuniões, na realidade foi a PRF, né, a Polícia Rodoviária, sobre tentar verificar a possibilidade, né, de fazer algumas coisas. Depois, eles retornaram agora, se eu não me engano, há uns 2 meses atrás. A gente mandou uma resposta solicitando que eles fizessem para a gente fazer uma reunião, né, até para tentar entender tudo certinho, para ver quais as possibilidades de se fazer isso. Mas até agora a gente está aguardando o retorno deles. A gente está à disposição, né, para poder recebê-los, entender as demandas e tentar, né, facilitar a vida de todo mundo nesse sentido. Tá. De nada. Mais alguma observação, Joelma? Não, Sônia. É mais essa questão mesmo, porque eu acho que essa audiência pública é importante. Eu acho que deveriam existir mais vezes esse tipo de audiência, tanto para esclarecer algumas coisas para os munícipes, para os próprios vereadores. Fica o convite para os vereadores conhecer mais um pouquinho a fundo o nosso trabalho, passar um dia lá com a gente de muita aventura, né? É bem bacana, até para vocês entenderem a dinâmica de como funciona. Eu sempre brinco, tem dia que a gente chega lá de manhã, a gente meio que planeja o dia. Em meia hora muda tudo, porque surge alguma emergência e a gente acaba, né, tendo que atender as prioridades. Mas é importante, eu acho que precisam ser feitas outras audiências, precisa dessa participação do pessoal da causa animal para trazer ideia, para discutir algumas propostas, unir forças, como a Sônia mencionou, porque uma andorinha só não faz verão. Então, acho que isso é o início de alguma coisa que, se Deus quiser, no futuro vai ser bem grandiosa. E, Sônia, parabéns pela disposição, parabéns pela iniciativa, né? Eu acho que Jacareí tem muito a ser feito, mas a gente já avançou bastante, né? É uma coisa que deixa a gente muito feliz. Quando a gente olha o entorno, eu converso muito com pessoas de outros municípios, da parte de poder público mesmo. E eu sinto muito orgulho de ver tudo que já foi conquistado aqui.
E o que é mais importante, saber que é uma coisa que, né, é efetiva, é uma coisa que não aconteceu só em um momento, que vem acontecendo desde 2017, e a gente tem fé que isso daí cada vez mais melhore. Então, eu agradeço e fico feliz de estar fazendo parte um pouquinho dessa história dos animais aqui no nosso município. Bom, então eu vou retribuir, né, o que você falou, agradecendo também a sua participação na diretoria. Joelma é uma pessoa super competente. É claro que reclamações tem, Joelma. Sim. A gente nunca vai agradar todo mundo, infelizmente, né? Como eu falei, às vezes eu deixo de resgatar um animal porque as pessoas não entendem que eu não tenho abrigo, tudo isso tem um custo. As pessoas não entendem que não dá para o abrigo municipal recolher todo mundo, né? Sim. Que vai começar a funcionar, mas a gente vai estar passando como que vai ser como que vai ser esse trabalho. Mas eu sei que o seu trabalho é árduo, nada é perfeito, mas se Deus quiser, nós vamos melhorar cada vez mais. Se Deus quiser. Obrigado pela sua participação. Imagina, eu que agradeço. Gente, nesse momento, eu abro a palavra aí para as perguntas ao público. Os protetores aqui, se tiver alguma pergunta a fazer, tirar alguma dúvida, tá? Pode estar fazendo a pergunta. Rose, Meire, que pula até muro para catar cachorro. Beatriz, pode fazer. Eu gostaria de fazer uma observação aqui, que eu fui chamada a atenção, porque existem também aqui voluntários da ONG Patas da Amizade, a qual eu não citei, a Tainá, tá? Que faz parte da ONG Patas da Amizade. Tá falando? Sônia, boa tarde a todos os vereadores aqui presentes, né? Todos me conhecem, trabalhei aqui 19 anos, né? Joelma aí também conhece bem ela. Eu sou voluntária, né, da ONG Bicho Feliz com a Carla, ela já foi embora, eu acho, né? Enfim, eu quero, Sônia, parabenizar você pelo seu trabalho. Eu sou uma pessoa muito justa em tudo, e eu falo para você, trabalhei na outra gestão, como também trabalhei nessa gestão, e essa gestão, com a sua presença, né, como vereadora, vindo com a política pública aí nos animais, melhorou muito, muito mesmo, entendeu? Então, eu parabenizo você, eu acompanho o seu trabalho, às vezes não tão de perto, porque a gente tem a vida da gente particular também, tem os problemas da gente, mas eu parabenizo o seu trabalho, eu parabenizo o trabalho da Joelma na direção aí, também, da causa animal aí, na prefeitura. Como eu te falei, já trabalhei nas duas gestões, então eu consigo ver a diferença, né, de uma administração para a outra, né, que deu o apoio para a causa animal, entendeu? Você com seus projetos, a Joelma aí com o trabalho dela, não é fácil, eu sei que é difícil, porque eu gosto de animal e eu estou na rua o tempo todo, né? O pessoal fica, Bia, não sei, tem um cachorro, não sei na onde. É difícil, eu ligo para a Joelma, eu ligo para a Carla, né? Pega um cachorro, uma cachorrinha, outro dia nós fomos buscar lá no Varadouro com 6 filhotinhos e vai atrás de alguém para dar um abrigo, porque eu sei que não tem lugar para todos os cachorros, né? Eu sei que é difícil, gente, ó, é um trabalho assim, muito árduo mesmo, muito difícil. E eu sei, as pessoas reclamam até para mim. Mas o cachorro está ali, não sei o que lá. Não sei o que lá. Lá no Maria Amélia tem um cachorrinho, Sônia, eu chamei ele de xaropinho, porque ele é chato mesmo, aquele cachorrinho. Todo dia à noite eu vou lá e põe um pouquinho de comida para ele. E o que vocês falaram aqui, que acho que foi a Joelma que falou, quando a pessoa vai dar comida para o cachorro, ele acostuma mesmo. E esse cachorrinho, Joelma, ele tem a dona daquela casa como dona dele. Ele está lá desde pequenininho. Um dia eu fui lá e falei para ela, né? Eu falei, dona Alice, por que a senhora não coloca ele para dentro? Ela falou, ele é bravo, ele morde, e eu tenho uma netinha. E ele é mesmo. Quando eu vou lá pôr um pouquinho de ração para ele, ele quer me morder também. Mas, como eu já tenho um jeito ali com ele, né? Eu falo, ô xaropinho, vem pôr comida para você, você quer me morder? Então, o cachorro fica ali mesmo, entendeu? E ele, você vê que ele é bonito, bem cuidado, mas ele está ali, na rua ali. Mas, enfim, estou aqui para parabenizar você e a Joelma pelo trabalho, e eu gostaria de falar outra coisa para você. Lá no Maria Amélia, Parque Santo Antônio, tem muito cavalo solto, né? E eles ficam em área pública. E, às vezes, eu levo o meu cachorro lá. Agora, eu não estou levando mais, porque tem muito carrapato, muito que esse carrapatinho pequenininho, sabe? Marronzinho.
O vereador Rogério Timóteo fez um ofício para mim, eu pedi para ele fazer, já tivemos uma resposta que já fizeram análise, né, lá do local. Acho que não sei o que vocês fazem, se eles pegam uma terra ou uma grama lá. Agora estamos aguardando essa resposta também, né? E, então, assim, eu queria fazer essa pergunta até para a Joelma, porque muita gente, Joelma, às vezes, não sabe, né, o que fazer. Né? Os moradores não estão mais nem ficando na pracinha lá, porque se você pisar lá, você já vê o carrapato subindo. E essa praça é uma praça no Parque Santo Antônio, Pedro Mariano dos Santos, onde muitas crianças costumavam ir ali brincando, já não estão indo mais devido aos carrapatos, porque a presença de cavalo lá, e os cavalos já vão lá até para comer os lixos já. Eu falei que estão disputando os lixos com os cachorros. Enfim, é isso aí que eu queria falar, e mais para parabenizar mesmo o trabalho da Sônia e o seu trabalho. E também eu quero parabenizar, Sônia, as ONG, porque eu sei que não é fácil para as ONGs, né? Sem recurso. A Cici foi embora, que está com problema de mobilidade aí com a perna dela. Eu conheço ela há muito tempo, desde a época que nós não tínhamos uma política pública implantada em Jacareí. A Cici já corria atrás, né? Vinha aqui, quando eu trabalhava com o vereador Arildo, vinha no gabinete e a gente tentava fazer o que dava para ajudar ela. Então, eu sei o trabalho da ONG também é difícil, da Carla também, né? Eu sei que é complicado. Eu conheço a Tati, da Cocheira Fraterna, excelente trabalho dela também, muito legal. Eu vejo fazendo bingo, fazendo as camisetas. Então, eu quero deixar o público que está em casa, que muitas vezes acha que é fácil. Não é fácil, gente. A gente que gosta de animais, né? Eu gosto de cachorro, eu gosto de gato, gosto de cavalo, eu gosto de tudo quanto é animal. E não gosto que judia também, não. É difícil. Então, eu deixo aqui, né, uma palavra mesmo de carinho e gratidão pelo trabalho de vocês. Tá bom? Obrigada. Com relação aos carrapatos, né, Joelma? É vigilância, né? A vigilância sanitária. O que a gente pede é para as pessoas passarem um repelente, né? Quando tem muito contato, pelo menos a profilaxia, enquanto não se tem uma solução para o problema, né? Bom, gente, olha, eu tenho um recadinho para você, Joelma. Uma internauta, né, pediu para agradecer o seu trabalho frente à Diretoria de Proteção aos Animais, André Monteiro. Tá bom? Gente, mais alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Não tem mais nenhuma pergunta? Nenhuma de internauta? Não? Bom, então eu agradeço, né, a presença de todos, da Joelma, dos vereadores aqui presentes, né? Muito obrigado. Eu acho que, apesar de nós não termos um público grande aqui, né? Que bom se nós tivéssemos, né? O horário também é meio ruim, às 3 horas da tarde, mas pelo menos a gente tentou passar o recado. E a gente, né, essa audiência vai ser repetida algumas vezes e eu espero ter esclarecido, porque alguns vereadores têm algumas dúvidas também com relação à causa animal, né? E aí a gente vai indo, né, Joelma? Nossa parte, como sempre, a gente está tentando fazer, né? Então, eu agradeço muito. E às 16 horas e 45, não estou enxergando direito, 45 minutos, né? Obrigado, gente. Eu declaro encerrada a audiência pública. Boa tarde para vocês e, mais uma vez, obrigado a todos aqui presentes.